Fala, meus queridos, tudo bem? Bom, nesse período de quarentena, né, até a aula passada, nós temos caminhado aí pelo século XX, saímos da Bela Época, passamos pela Primeira Guerra, pela Revolução Russa, passamos pelas crises dos anos 20, a crise de 1929, falamos do surgimento do nazifascismo, falamos do Brasil e dos problemas que o Brasil passava naquela época. E na aula passada nós terminamos a Segunda Guerra Mundial com a segunda parte do vídeo que mostra então a reviravolta no conflito, fazendo com que os aliados conseguissem virar o jogo e vencer as forças nazifascistas. Antes de avançar no conteúdo hoje, eu digo para vocês que é muito importante nós termos esse momento exclusivo dedicado ao Brasil, porque o Brasil na Segunda Guerra teve uma participação muito ativa, diferentemente da participação ínfima na Primeira Guerra, com a famosa Batalha das Toninhas. Aqui na Segunda Guerra Mundial, o Brasil esteve presente, ele teve uma participação ativa, ele teve até um certo protagonismo aqui diante dos seus vizinhos da América do Sul. Então, dedico hoje essa aula exclusivamente à participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Só que para isso nós precisamos voltar lá no início dos anos 40. Enquanto a Segunda Guerra começava na Europa, aqui as relações entre Brasil e Estados Unidos estavam sendo marcadas por uma constante evolução. Conforme a guerra avançava, mundo afora, as relações Brasil e Estados Unidos também avançavam. De um lado, os Estados Unidos desejavam ter o Brasil como aliado político e militar, e também pretendiam instalar bases militares lá no Nordeste brasileiro, com o objetivo principal de garantir a defesa do continente contra uma possível invasão da Alemanha ou de seus aliados. Já o Brasil, ele assumiu uma grande importância estratégica para a defesa do nosso continente. Isso porque a sua proximidade com a África é interessante, é o ponto mais próximo do continente africano de toda a América. O Nordeste brasileiro tinha, num ponto estratégico militar, como um alvo provável se houvesse uma invasão aqui da América do Sul. E ao mesmo tempo que havia então esse medo de uma possível invasão, e essa invasão começar então ou aqui pela América do Sul, sobretudo ali por Natal, ou pelo Canal do Panamá, nós tínhamos também um local ideal para partida de aviões que fossem para a África do Norte ou para a União Soviética combater lá no fronte europeu. Desde o continente americano se portando então como um trampolim, o continente sul-americano, a parte sul do continente americano se portando como um trampolim, a cidade de Natal então vai se apresentar com um grande interesse militar. Ela poderia servir como eu disse, como base de apoio a essa travessia de aviões e também numa tentativa de invasão, um ponto estratégico para poder defender, por exemplo, o Canal do Panamá, que seria com certeza um alvo dos alemães ou dos países do eixo. Em 1943, o presidente americano Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt, ele visitou o Brasil. Ele visitou a base aérea de Natal, então ele estava voltando de uma conferência em Casablanca e acabou então encontrando condições para uma parceria. Ele acabou verificando com seus próprios olhos essa questão de parceria. Bom, por outro lado, a extensão territorial do Brasil, as riquezas naturais, a população, isso dava ao Brasil uma importância gigantesca diante dos vizinhos americanos aqui, dos sul-americanos. A América Latina, de um modo geral, via o Brasil como um protagonismo, né, diante de um posicionamento possível para este conflito que estava acontecendo. Como eu disse, pelas dimensões, pela população, o Brasil tinha total condição de liderar os países sul-americanos numa eventual situação de guerra. Essa possibilidade assumia ainda maior poder, tinha um potencial ainda maior diante dessa indisfarçável simpatia que alguns governos sul-americanos tinham pelos nazifascistas. Por exemplo, o governo argentino. O governo argentino tinha um apreço pelos governos nazifascistas. Bom, um mês depois que ocorreu o ataque lá em Pearl Harbor, que colocou os Estados Unidos na Segunda Guerra, bem no momento em que os norte-americanos estavam se mexendo, estavam desenvolvendo um intenso esforço diplomático para tentar conseguir trazer aliados latino-americanos para
para o seu lado, né, na guerra, o presidente argentino, que eu acabei de falar, o senhor Ramos Castilho, ele declarou à imprensa que seu país não iria a guerra nenhuma. E também ele não iria promover uma ruptura, uma quebra de relações diplomáticas com os países nazifascistas. Então, nesse contexto, as relações com o Brasil vão ganhar ainda mais importância para os Estados Unidos. Aqui no Brasil, o governo se dividia em duas frentes concorrentes, né? Uma delas era total favorável ao alinhamento do Brasil com os aliados, e outra era favorável a uma posição de neutralidade, posição que até então o Brasil se mantinha. Na verdade, esse grupo de neutralidade, de posicionamento neutro, acreditava ser possível uma vitória militar da Alemanha. Então eles acreditavam que a Alemanha poderia vencer a guerra e o Brasil se posicionando contra, né, poderia ter até algum problema no pós-guerra. Alguns, inclusive, integrantes dessa ala pró-neutralidade tinham até simpatia com esses regimes fascistas europeus. Já a primeira corrente, aquele primeiro grupo que tentava ficar ao lado dos aliados, ele era liderado pelo ministro das Relações Exteriores aqui do Brasil, o senhor Oswaldo Aranha. E essa segunda linha, que era mais favor à neutralidade, mas com um pezinho num relacionamento com o eixo, era liderado pelo chefe de Estado das Forças Armadas, o general Góes Monteiro. Durante essas conversas, esses debates que vão preceder a tomada de posição do Brasil, Góes Monteiro enviou uma carta ao então ministro da Guerra, o senhor Eurico Gaspar Dutra, afirmando que o Brasil estava totalmente despreparado para enfrentar uma guerra. A afirmação foi endossada pelo próprio ministro da Guerra num documento ao presidente da República, Getúlio Vargas. Dutra mostrava, ele assinalava que o Brasil, no início de 1942, quando a guerra estava totalmente favorável ao eixo lá na Europa, o Brasil não possuía mais do que uma centena de canhões, todos eles, inclusive, sem munição, com munição danificada, uma munição inutilizada. Dispunha de apenas 40 tanques de guerra italianos, inclusive, 10 norte-americanos, e esses últimos americanos, esses 10 tanques americanos, não tinham munição. Ele argumentava com até um certo poder, até com uma certa situação de conhecimento, a fragilidade real das Forças Armadas brasileiras. Dutra lhe propunha uma espécie de adiamento do rompimento das relações com o eixo, alegando que o Brasil não tinha condições de garantir a integridade do território brasileiro. Já o ministro da Aeronáutica, o senhor Salgado Filho, ele endossava essa posição do ministro da Guerra, lembrando que a Força Aérea Brasileira contava com apenas 27 aparelhos, 27 aviões já considerados ultrapassados. Tá? Independente ali das motivações políticas e ideológicas desses chefes militares e também dos ministros, a situação era real, o quadro militar do Brasil era extremamente frágil. E diante desse quadro, Getúlio Vargas decidiu então negociar com quem? Com os americanos. Não simplesmente o fornecimento de armamento americano ao Brasil, mas principalmente na concessão de créditos, grana e assistência técnica para trazer as indústrias siderúrgicas e militares, indústrias bélicas, para o Brasil. Do outro lado, o Conselho de Defesa lá dos Estados Unidos, o Conselho de Defesa Nacional dos Estados Unidos, manifestava o interesse americano em importar minérios estratégicos para uma situação de guerra aqui do Brasil. Os americanos tinham um grande interesse em evitar que o Brasil fornecesse quaisquer minerais, ou minérios no caso, materiais estratégicos também, aos países do eixo. Com esse propósito, eles assinaram ainda em 1941 um contrato de aquisição de minerais estratégicos, tais como ali bauxita, berilo, manganês, ferro, titânio, zircônio, diamantes, quartzo e a própria borracha brasileira. O presidente americano, Roosevelt, e Getúlio Vargas, eles vão acabar então se encontrando e trocando então algumas estratégias ali ainda no final dos anos 30 para o início dos anos 40. E aí, com essa situação, no início dos anos 40, se fortaleceu este acordo comercial. Basicamente, os americanos
queriam os nossos minerais e borrachas e nós queríamos então créditos e assistência técnica para comprar armamentos e implantação das indústrias que eu citei agora há pouco. Vários fatores econômicos vão pesar em favor dessa aliança com os Estados Unidos. A Europa, ela vai diminuir as importações do Brasil por conta da guerra. E o país, o Brasil, né, produtor de café em sua principal atividade econômica de exportação e algumas poucas matérias-primas, então sobrava praticamente o resto, né? Restava para nós o mercado americano, já que a Europa não estava em condições de adquirir na mesma proporção de antes os materiais vindos do Brasil. Em novembro de 1940, 14 países produtores de café e os Estados Unidos assinaram um acordo, segundo os americanos, eles se viram obrigados então a comprar 15 milhões de sacas de café desses países, sendo dos 15, 9 vindos do Brasil. Lá em janeiro de 42, pouco tempo depois então desse ataque que eu citei agora há pouco, de Pearl Harbor, vai se realizar no Rio de Janeiro uma reunião de consulta dos ministros das relações exteriores das repúblicas americanas. E ao longo desse encontro, os Estados Unidos tentaram obter um documento ali que garantiu o rompimento coletivo de todos eles de qualquer ou quaisquer relações diplomáticas com a Alemanha nazista ou com o eixo de um modo geral. A Argentina, como eu falei agora há pouco, realizava todos os esforços para impedir que o projeto de resolução desse rompimento ele prosperasse. Bom, finalmente foi aprovado então um documento recomendando aos países participantes dessa conferência todo e qualquer rompimento com os países da guerra, do lado do eixo, Alemanha, Itália e Japão. Na própria noite de encerramento dessa reunião, alguns países, inclusive o Brasil, anunciaram rompimento de relações com o eixo, mas isso não significa declaração de guerra. A política da boa vizinhança de Roosevelt trouxe para o Brasil alguns artistas americanos também. No início de 41 ainda, antes mesmo do ataque a Pearl Harbor, o Congresso dos Estados Unidos havia votado uma lei de empréstimos e arrendamento, dando poderes ao presidente dos Estados Unidos para transferir, vender, trocar, arrendar, emprestar o que fosse de armamentos e equipamentos a qualquer país, sempre que a defesa dos Estados Unidos exigisse isso. A lei ficou conhecida como Land and Lease e ela fora motivada diretamente pela situação da Inglaterra, que em janeiro de 41 não tinha reservas de ouro ou dólares para comprar nos Estados Unidos as armas que a Inglaterra necessitava para se defender do avanço alemão. Em janeiro de 42, logo após então a terceira reunião de consultas, depois de ter rompido relações com o eixo, nosso presidente, Getúlio Vargas, enviou então para os Estados Unidos o ministro da Fazenda, Souza Costa, para definir os acordos de compras de armas e também de concessão dos direitos, dos créditos e assistência técnica para aquisição de tanques, navios antissubmarinos, aviões, armas, munição de todo tipo. Além, claro, dos recursos de assistência técnica para trazer aquelas fábricas que eu falei agora há pouco aqui para o Brasil. Inclusive, foi incluída nesse acordo a Fábrica Nacional de Motores. Okay? Os americanos iam pressionar o Brasil a permitir a instalação das bases militares lá em Belém, em Natal e em Fernando de Noronha. O Brasil vai buscar obter o máximo de concessões dos americanos em troca dessas facilidades militares no Norte e no Nordeste, e também do apoio político brasileiro. No dia 28 de fevereiro, no exato momento em que se utilizavam esses acordos econômicos, o embaixador dos Estados Unidos, o senhor Jefferson Caffrey, ele endereçava uma carta a Getúlio Vargas, solicitando em nome do presidente americano Roosevelt a permissão para a instalação dessas bases militares. Finalmente, no dia 3 de março de 1942, o Brasil e os Estados Unidos assinavam um acordo de empréstimo e arrendamento que fixava 200 milhões de dólares em importações de armamentos pelo Brasil, com redução de 65% nos preços. Foram também assinados alguns acordos sobre a exploração do ferro e da borracha por parte dos Estados Unidos, sendo que, neste caso, envolvia toda a produção brasileira destinada à exportação em um período ali de aproximadamente 5 anos. Um outro documento importante assinado entre os dois países após o rompimento com as relações do Brasil e o eixo foi o Convênio Político-Militar, que também foi assinado em 1942, no dia 23 de maio. Esse acordo ele vai estabelecer bases abrangentes para as
relações entre os dois países durante uma situação de guerra, especialmente sobre o concurso de suas forças militares e econômicas para a defesa do continente. Então, sobre a maneira como o continente seria defendido. O convênio vai estabelecer condições de instalação e de operação das bases militares americanas dentro do território brasileiro. Bom, como em contrapartida, a parte do Brasil em si, os americanos deveriam então mobilizar uma indústria bélica, inclusive de construções navais e aeronáuticas em território brasileiro, para apoiar essa suposta defesa. Apesar de constar como obrigação apoio americano, a obrigação era brasileira, e o texto, basicamente, deste acordo, ele respondia aos interesses do Brasil e o empenho de Getúlio Vargas em implantar uma indústria base aqui no Brasil. Perceba que é a primeira vez na nossa história que nós temos um peso gigantesco de acordos internacionais promovendo a chegada de uma indústria pesada no território brasileiro. É quase que como uma espécie de mini revolução industrial dentro do território brasileiro. Bom, em paralelo a tudo isso, em 1941, voltando um pouquinho ali, um avião alemão, ele vai atacar um navio brasileiro lá no Mar Mediterrâneo, que causou a morte do comandante e deixou vários feridos ali. 13 tripulantes aproximadamente ficaram feridos. Era a primeira vez que os alemães agrediam o Brasil através de alguma situação, neste caso de uma embarcação brasileira, muito similar àquelas histórias que eu contei para vocês referente à Primeira Guerra Mundial. Algum tempo depois, o navio brasileiro Santa Clara vai desaparecer próximo às Ilhas Bermudas, numa condição ali até estranha, porque o tempo estava muito bom, e vai gerar suspeitas de que aquele navio fora então afundado por um submarino alemão. Isso aqui na América, Bermudas fica aqui na América Central. No ano seguinte, a 41, ou seja, virando para 42, logo após toda aquela situação que eu falei agora, anteriormente, de relações rompidas, acordo com os americanos e etc., teve início então uma série de ataques de submarinos alemães à Marinha Mercante Brasileira. 15 de fevereiro de 42, o Buarque, um navio de 5.000 toneladas, ele foi afundado pelo submarino alemão U-432. Lembrando que os submarinos, os alemães utilizam então essa letra U antes do nome do navio, que é o número, 432, 175, enfim. U vem de U-boat, ou submarino, a abreviatura de submarino em alemão, tá? Todos os tripulantes deste navio, passageiros, vão se salvar, exceto um passageiro português que vai falecer ali de um ataque cardíaco logo após o naufrágio do navio em que ele estava. 3 dias depois, no dia 18 de fevereiro, o navio Olinda, ele também vai ser afundado por um outro submarino alemão. O comandante do navio brasileiro foi obrigado a subir a bordo do submarino alemão e ele foi interrogado. Poucos dias mais tarde, 25 de fevereiro, também de 42, o submarino italiano Leonardo da Vinci, sim, os italianos usavam nomes diferentes dos alemães para rotular os seus submarinos, ele atacou então um navio brasileiro Cabedelo, nas costas das Antilhas. Toda a tripulação sumiu, desapareceu, nunca fora encontrada. No dia 6 de março, outro submarino alemão, o U-155, afundou um navio mercante Arabutã e faleceu um tripulante durante o ataque. Ou seja, repare que os alemães então já estão causando mortes à população brasileira de modo geral, a cidadãos brasileiros, No dia 8 de março, outro navio brasileiro foi atingido, Cairu. E apesar de todos os passageiros terem sido embarcados em 4 baleeiras, apenas um foi resgatado no dia seguinte. Os outros foram levados pela corrente para o alto mar e muitos dos tripulantes e passageiros vão morrer congelados antes de serem resgatados. No dia 1º de maio de 1942, outro navio vai ser atacado, afundado, Parnaíba, dessa vez pelo submarino alemão U-162. Desculpa, U-162. E vão morrer 7 pessoas neste ataque. No dia 20 de maio, o comandante Lira, outro navio, vai registrar então a morte de 2 tripulantes. Dia 24 de maio, outro navio, Gonçalves Dias, também vai ser afundado e mais 6 pessoas vão morrer. 15 de agosto,
ou um navio de passageiros, não era navio mercante, navegava desarmado de Salvador para Recife, vai ser afundado pelo outro submarino, o U-507, e ele levava 73 tripulantes e 232 passageiros. Dentro desses passageiros tinham 140 militares que iriam servir em Recife. Basicamente, de todos eles, 55 dos 73 tripulantes morreram e 214 passageiros dos 232 também vão morrer. Nessa mesma noite, o submarino que matou esse monte de gente, que eu acabei de citar aqui no navio anterior, o U-507, o submarino alemão, ele vai atacar outros 2 navios de passageiros. Em apenas 5 minutos, o navio Araraquara, que também partira de Salvador com destino a Maceió, vai afundar, perecendo ali, morrendo 66 dos 74 tripulantes e 65 dos 68 passageiros. Pouco tempo depois, esse mesmo submarino vai afundar o navio Aníbal Benévolo, que partira também de Salvador com destino dessa vez a Aracaju. A embarcação vai afundar em 2 minutos e vão morrer 67 tripulantes e 83 passageiros que estavam dormindo. Essa noite, nessa fatídica noite de 15 de agosto, o U-507 havia causado a morte de 550 pessoas em território brasileiro, sendo que a grande maioria era composta de passageiros, não de militares, na navegação ali costeira. A opinião pública brasileira foi tomada de uma revolta e uma consternação sem igual. 2 dias depois, o U-507, o mesmo submarino que causou todas essas mortes, vai afundar outro navio que ia do Rio de Janeiro a Recife, o Itagiba. 9 tripulantes e 30 passageiros também vão morrer. Nesse mesmo dia, o submarino alemão continuava sua jornada assassina e afundando outros navios. Afundou o Arará, um pequeno veleiro que viajava de Salvador para o Santos, carregado de ferro velho. No dia 19 de agosto, a fúria deste submarino alemão, o U-507, continuava a se manifestar. Ele afundou uma barcaça pequena, sem que houvesse ali vítimas. E a opinião pública aqui, em continente, em solo brasileiro, se indignava a cada ataque. E, obviamente, vai se comover com a tragédia de tantas vidas humanas perdidas. A cada navio afundado, mais brasileiros tomavam partido contra a Alemanha, e iam às ruas em manifestações exigindo do governo a declaração de guerra imediata ao eixo. Estudantes ligados, inclusive, à União Nacional dos Estudantes, a UNE, vão fazer, então, encenações e manifestações contra os nazistas. Finalmente, diante de todo esse clamor popular e pressão, inclusive, americana, o presidente brasileiro Getúlio Vargas reconheceu o estado de guerra, o estado de beligerância, no dia 22 de agosto de 1942. 9 dias mais tarde, no dia 31 do mesmo mês, o Brasil então vai declarar guerra ao eixo. Em dezembro de 42, Getúlio Vargas afirmava em um discurso que a participação do Brasil na guerra não deveria se limitar ao fornecimento de materiais estratégicos aos países aliados e que uma ação militar fora do continente americano deveria ser considerada. Vargas ressaltava ainda que o Brasil, que o país em si, não deveria se limitar ao envio de contingentes simbólicos. O Brasil queria de fato participar da Segunda Guerra. Dias após este pronunciamento do Getúlio, o ministro da Guerra, Eurico Gaspar Dutra, enviou ao presidente brasileiro um documento sobre a constituição de uma força especial, com o propósito de lutar lá no solo europeu, e essa força seria constituída de 5 divisões, totalizando 100 mil soldados. Dessa forma, no dia 9 de agosto de 1943, foi criada a chamada Força Expedicionária Brasileira, popularmente conhecida como a FEB. Ela contou então com a primeira divisão de infantaria expedicionária, além de outros organismos de apoio. E nos fins de 1943 ficou estabelecido que as forças brasileiras lutariam na Itália. O general João Batista Mascarenhas de Moraes foi convidado então para comandar as tropas. E no dia 1º de junho de 1944 embarcava para a Itália o primeiro contingente militar brasileiro, a bordo do navio americano General Mann,
as tropas seguiam então sob o comando do general Euclides Zenóbio da Costa, totalizando 5.075 homens. No dia 22 de setembro de 1944, seguiam então para os campos de batalha europeus outros 5.075 homens sob o comando do general Oswaldo Cordeiro de Farias. O terceiro escalão vai embarcar no mesmo dia em outro navio, totalizando mais 5.239 soldados e oficiais. E, finalmente, no dia 8 de fevereiro de 1945, seguiram os últimos 5.082 homens para a Europa. No dia 23 de novembro, seguiram mais 4.691 combatentes. Em outubro de 44, cerca de 400 homens da Força Aérea Brasileira também foram para a Europa, sob o comando do Major Nero Moura. Assim sendo, a FEB envolveu um efetivo de 25.000 soldados, representando então uma divisão toda. O primeiro escalão brasileiro, ele vai fazer parte, ele vai integrar o 4º Corpo do 5º Exército Norte-Americano, cuja missão era destruir a chamada Linha Gótica. A linha gótica era formada pelas forças de defesa alemã e essa linha atravessava toda a região da cadeia de montanha dos Apeninos e terminava lá no Mar Adriático. Então era como se fosse uma linha que cortava a Itália de lado a lado e ela defendia o território alemão, ainda em solo italiano, das forças aliadas que subiam pela botinha italiana. As posições alemãs naquele lugar estavam situadas em fortalezas no alto de montanhas íngremes, o que dava uma visão muito privilegiada dos combates, do palco dos combates para as forças alemãs e italianas. Eles ficavam lá de cima, tendo um poder de visão e de defesa muito maior. Essa linha de defesa totalizava 28 divisões, sendo que apenas 2 eram italianas, ou seja, os brasileiros foram enfrentar, apesar de lutar na Itália, foram enfrentar soldados alemães majoritariamente. No dia 15 de setembro de 1944, a participação brasileira na guerra na Europa começou. Sob o comando do Zenóbio da Costa, o general Zenóbio da Costa, as forças brasileiras então vão obter as suas primeiras vitórias no dia 16, no dia 18 e no dia 26 de setembro, com a ocupação de Massarossa, Camiori e a tomada de Monte Prano. A primeira divisão de infantaria expedicionária brasileira foi então transferida para o Vale do Reno, onde ele vai participar do ataque a Monte Castelo, um monte que ficava a 987 metros de altura. Entre o dia 24 de novembro e 12 de dezembro de 1944, as forças brasileiras vão atacar as posições fortificadas dos alemães sem êxito. 145 soldados brasileiros vão morrer nesses ataques. No dia 19 de fevereiro de 45, virando o ano então, os ataques brasileiros vão recomeçar. Dessa vez, os brasileiros de montanha dos Estados Unidos. Participaram desses combates os membros do 1º Regimento de Infantaria, além da Força Aérea Brasileira e das Forças de Artilharia. Os planos de ataque foram elaborados pelo então Tenente-Coronel Humberto Castelo Branco. 2 dias depois de iniciados os combates, Monte Castelo foi conquistada. 3 dias depois, outra localidade, La Serra, era libertada das mãos dos alemães. E no dia 5 de março, as forças brasileiras e norte-americanas vão tomar Castel Novo. Em abril de 1945, as forças brasileiras vão integrar-se à Operação Primavera, que vai cobrir todo o norte da Itália. E já no dia 14 de abril, 2 divisões norte-americanas vão atacar Vergato e Tolle, enquanto a divisão brasileira vai conquistar Montese. A partir daí, eles vão sair então para outras localidades e tomando elas a seu favor. Nesse meio tempo, o Brasil realizou então algumas façanhas, como conseguir a assinatura da rendição de uma divisão completa alemã, contendo mais de 14.000 prisioneiros alemães, se entregando às forças brasileiras. No dia 8 de maio, o Brasil e a Europa vê então a Segunda Guerra Mundial terminar ali na Europa. Lembrando que ela vai continuar até setembro lá no Pacífico. Ao todo, 454 integrantes da FEB vão perder as suas vidas no campo ou nos campos de batalha europeus.
O retorno dos fabianos ao Brasil, logo após o fim da guerra na Europa, foi um tanto quanto triste, um tanto quanto desproporcional aos esforços que eles haviam feito no continente europeu. Isto porque havia uma incoerência por parte da participação brasileira na Segunda Guerra Mundial diante da situação que o próprio Brasil vivia. Veja, eles saíram do Brasil para lutar na Europa contra ditaduras nazifascistas, enquanto no seu próprio país havia também uma ditadura, a ditadura de Getúlio Vargas. Então, apesar de haver então uma calorosa recepção logo após a chegada dos fabianos, que vai ocorrer ali a partir de meados de 1945, a partir daí a FEB foi desmobilizada, deixou de existir e a FEB vai ser levada por um curto período ao esquecimento. Recentemente, nos últimos aí 30, 40 anos, que se vê então um resgate às memórias da Força Expedicionária Brasileira, isto porque naquele primeiro momento não havia interesse que forças militares fossem enaltecidas por parte de uma ditadura que estava já em decadência, a ditadura Vargas. Vargas temia que militares veteranos da Segunda Guerra Mundial apoiassem um golpe contra o seu próprio governo. Cabe aqui você fazer uma pesquisa um pouco mais profunda, assistir alguns vídeos sobre a participação brasileira na Segunda Guerra Mundial, do ponto de vista militar mesmo, não tão técnico quanto nós falamos aqui hoje diante do nosso conteúdo. Na próxima aula nós vamos falar então sobre outro evento marcante da Segunda Guerra Mundial. Nós vamos falar sobre o Holocausto, beleza? Valeu, galera, e até a próxima.